Tudo bem, irmãos? Aqui quem vos fala é o irmão e presbítero Alexandre, ali da IPR Vila Sônia. Gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos, precisamente no capítulo 2 do livro de Filipenses. Vou ler para os irmãos os dois versículos que nós vamos refletir. Capítulo 2 do livro de Filipenses, versículos 12 e 13. Diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo endereçando uma carta através do cooperador Epafrodito à igreja de Filipos, com o intuito de estimular aqueles irmãos que estavam sentindo a ausência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele estava prisioneiro em Roma e pretendia fazer com que esses irmãos não sentissem tanto essa ausência dele, porque Paulo representava para esses irmãos como um líder, como uma pessoa que estimulava a caminhada cristã deles. Então havia um desestímulo, havia um desânimo, e Paulo, mesmo preso, queria que esses irmãos eles sentissem aquilo que ele estava sentindo, mesmo preso, mesmo privado de sua liberdade ali numa cadeia em Roma. Paulo, embora estivesse nessa situação, nessa condição temerária, nessa condição precária, ele exemplificava para os irmãos que ele estava naquele momento, podemos dizer de uma forma existencial, ele estava naquele momento numa condição de uma pessoa alegre, de uma pessoa estimulada, de uma pessoa feliz, de uma pessoa animada, porque a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela não deve levar em conta as circunstâncias. Embora as circunstâncias elas nos afetem, as circunstâncias elas muitas vezes representam barreiras em nossas vidas, muitas vezes elas nos desestimulam, muitas vezes elas tornam a nossa vida um caos, e isso não deve ser fator preponderante para nós amarmos a Deus, porque amar a Deus é uma condição em que a nossa vida ela representa uma dinâmica entre nós e o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos alimenta, é o Espírito Santo que fornece tudo aquilo que nós precisamos para nós nos sentirmos estimulados, para nós nos sentirmos alegres, para nós termos forças a partir de Deus em muitos conflitos, em muitas situações, até mesmo desesperadoras de nossas vidas. Nós, como cristãos, nós não estamos isentos disso. E aqui nessa passagem que eu li para os irmãos, no versículo 12 diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, mas não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Então, o que é a salvação? A salvação é uma consciência. A salvação, ela, para ser notória em nossas vidas, nós devemos ampliá-la, nós devemos trabalhar, nós devemos fazer com que essa salvação ela manifeste elementos espirituais do nosso mundo interior, do nosso homem interior, porque o Espírito Santo ele já está realizando essa frutificação em nossas vidas. Nós já somos fornecidos de alegria, nós já somos fornecidos de santidade, nós já somos fornecidos por Deus de alimentos que vão tornar a nossa vida uma relação direta entre nós e Deus. Como que nós só dependêssemos de Deus para nós termos força na nossa caminhada. Paulo ele diz que nós devemos operar a salvação. Não que a salvação ela seja uma construção nossa, ela seja uma operação em que nós elaboramos ela
em nossas vidas. A salvação ela já foi dada por Jesus na cruz. Jesus ele já se tornou sacrifício e nos concedeu essa salvação. Mas operar a salvação significa olhar para a salvação como algo sério, como algo em que nós devemos trabalhar, como algo em que nós devemos ampliar, em que nós devemos colocar os nossos olhos para essa salvação, de modo que a salvação ela realmente esteja presente na nossa vida diária. Como que nós podemos tornar a salvação presente na nossa vida diária? Com temor e tremor. Temor significa cuidado. Tremor significa zelo. Significa que nós damos realmente um significado para isso que aconteceu e acontece diariamente nas nossas vidas, que é tornar consciente a presença viva do Espírito Santo em nós, porque muitas vezes nós abafamos essa presença do Espírito Santo em nós, nós individualizamos muitas vezes as nossas vidas em razão das nossas lutas e anulamos muitas vezes a presença do Espírito Santo em nós. Então, temor e tremor significa isso, fazer com que a nossa salvação ela seja manifesta, porque nós temos um cuidado com ela, porque nós temos uma temeridade com a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos olhos fixos para a presença consciente do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque é o Espírito Santo que opera tanto o querer como o efetuar. Então a produção dessa vida espiritual é totalmente dada ao Espírito Santo, claro que nós colaboramos com isso. A palavra operar significa isso, essa colaboração que nós damos e fornecemos ao Espírito Santo para que nós possamos prosseguir. Prosseguir é uma ação que significa um verbo em que nós estamos tomando a vida espiritual como algo representativo, como algo realmente significante em nossas vidas. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Dependemos da boa vontade de Deus, mas nós temos que olhar para isso. Amém? Deus abençoe os irmãos.